colegas. Muito bem. Então, boa noite, Conrado. Nesse encontro de hoje, de 15 de julho, 7 horas, nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Nós vamos olhar as respostas dos alunos àquele desafio de redigir 3 questões filosóficas sobre impactos da tecnologia na sociedade. E a nossa dinâmica vai ser assim. Eu leio uma questão, você lê outra, a gente comenta, né, para ver qual foram, né, as principais reflexões críticas que os alunos apontaram ao lerem os materiais que foram disponibilizados, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí, à medida que a gente vai mudando de um artigo para outro, a gente vai fazendo essa dinâmica, tá certo? Obviamente, os alunos estão redigindo os projetos, né, para concluir o artigo, a apresentação e a postagem dos vídeos. E na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma dinâmica presencial, né, para uma espécie de um seminário, onde nós vamos ver, né, os vídeos produzidos pelos colegas e cada um vai ter a oportunidade de dar o feedback no trabalho que foi realizado e encerramos o curso. Então, dia 22, 19 horas, são as defesas, né, dos artigos produzidos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, e aí a gente dá início a... Olha, vou começar com essa questão aqui. Coincidentemente, acho que, como o seu nome em ordem alfabética começa... Está no início do alfabeto, né? Conrado, você é o primeiro. Então, lê a primeira questão para a gente aqui. O que você quis dizer aí? Vamos ver. Quando se fala... Então, vamos lá. Sou o Conrado, né? Me apresentando. Questão número 1. Quando se fala em redes elétricas inteligentes, podemos discutir considerando 2 cenários, zonas rurais e zonas urbanas. Quais questões éticas devem ser levantadas quando se trata dos cenários rurais? Interessante essa pergunta, né? E a divisão de cenários rurais e urbanos, né? Será que nós precisamos nos preocupar com isso? Deixa eu ver, parece que tem alguém no lobby. Ah, o Thales está chegando aqui. Oi, Thales, tudo bem? Boa noite, professor, tudo certo? Boa noite. Olha só, nós começamos a dar uma olhada nas questões filosóficas levantadas pelos colegas. E o Conrado já fez aqui a primeira questão, né, que ele apresentou aí naquele desafio. Quando se fala em redes elétricas inteligentes, podemos discutir considerando 2 cenários, zonas rurais e zonas urbanas. Quais questões éticas devem ser levantadas quando se trata dos cenários rurais? O que você acha, Thales? É importante a gente distinguir ou ter uma abordagem que considere essas diferentes zonas urbanas e rurais quando se fala em redes inteligentes? Qual que é a sua opinião? Eu acho que deve distinguir, ainda mais na questão, não é operacional, eu diria, mas na questão de que nas zonas rurais, por ser mais distante, eu acho que o sistema, por exemplo, um sistema fotovoltaico, eu acho que ele teria que ter uma solução adaptável. E seria, sei lá, em vez de ser on-grid, teria que ser... Não, em vez de ser on-grid, teria que ser off-grid. Aí teria que precisar de soluções de baterias e tal. Eu acho que teriam que ter questões particulares de acordo com o cenário. Como é o cenário rural, tem que ter uma solução específica para o cenário. Com certeza, o aspecto técnico, você falou bem, se é uma rede que opera isolada, se ela precisa de armazenamento, né? Então, sistemas fotovoltaicos com sistemas de bombeamento de água, né? Isso é uma coisa interessante, né? Você pode, ao invés de armazenar energia numa bateria, você armazena água num reservatório elevado. Aí você não precisa de bomba para irrigar a sua plantação, se a altura que você elevou já fornecer a pressão gravitacional suficiente para aquele trabalho. Então, são questões técnicas, mas a questão ética que talvez o Conrado está querendo levantar é assim, a gente tem que tratar diferente quem é do sítio e quem é da cidade, do ponto de vista de direito, acesso à tecnologia.
Quem tem mais direito, quem tem menos direito. Entendi. Então, a questão é a seguinte, todos devem. A inclusão da tecnologia é como a gente falar assim, o pessoal do sítio não precisa de celular. Como não? Por que não? Não é verdade? Então, comunicação né? Não precisa de água potável. Como não? Não precisa de eletricidade. Como não? Né? Não precisa de veículo. Então acho que a questão aqui é mais ampla nesse sentido. Né? As redes elétricas inteligentes, elas só são inteligentes quando elas reduzem as desigualdades, tanto no campo quanto na cidade. Então, eu acho que é uma pergunta interessante aqui para se pensar. Do ponto de vista acadêmico, a gente não vê muitos trabalhos falando de redes elétricas inteligentes na zona rural. Mas as tecnologias aplicadas ao campo, vejo, por exemplo, a mecanização da agricultura. Existem soluções que, através de uso de robôs, através de máquinas telecomandadas, você faz o plantio, você faz a pulverização, né, com defensivos agrícolas e faz a colheita, né, totalmente automatizada, com GPS e tal. Então, a presença do homem em serviços, né, que demandam muito esforço foi reduzida com o aumento da automação e do uso da tecnologia nas zonas rurais. A questão, por exemplo, da ordenha do gado. Você imagina o leite que a gente bebe todo dia, né? Você imagina se tivesse que ser o ser humano para ficar ordenhando, né? Hoje em dia tem máquinas que fazem isso, né? Que processam, pasteurizam, distribuem, né? Então, a tecnologia aplicada no campo, ela facilita a vida do lavrador, do agricultor, e traz aumento de produtividade para suprir as demandas das cidades também. Então, a questão ética talvez esteja ligada assim. Tecnologia não deve ser exclusivista, ela tem que ser inclusiva. E acho que essa é a provocação que o Conrado nos fez. Então, lê a segunda pergunta, Conrado. Exatamente, professor. Acho que foi essa reflexão que eu queria provocar mesmo. E a questão 2 e a questão 3 são questões mais práticas, né, para quem realmente leu o artigo. Então, questão 2. Para que os sistemas energéticos sustentáveis representem 9% do mercado em 2040, quais são as 3 áreas que necessitam de inovação? Ou então, se é uma pergunta técnica, qual seria a resposta? Nossa, professor, agora não lembro. Então, na verdade, né, talvez seja não é uma questão filosófica, então, né? Então, é uma questão mais objetiva, né? Sim, exatamente. Se você vai, porque são sistemas energéticos sustentáveis, né? Cabe uma definição aqui, e que áreas que contribuem para que lá em 2040 esse mercado, a gente teria que especificar também qual mercado, mercado brasileiro, mercado mundial, né? Certo, Então, certo. uma pergunta mais objetiva e menos filosófica. E a terceira? Questão número 3. Com base na leitura do artigo, a seguinte afirmação, abre aspas, devido à complexidade do problema energético, a solução exigirá mais do que muitas iniciativas boas descoordenadas, geralmente baseadas em abordagens reducionistas. Mais que nunca, é necessária uma compreensão filosófica clara e uma análise integrada, levando em consideração uma visão ampla, sistêmica e holística de todos os aspectos das energias renováveis. Pode-se concluir que a afirmação é verdadeira ou falsa. Lembrando um pouquinho dessa questão agora, eu quis frisar ali o que a afirmação está dizendo, né? Que a solução exigirá mais do que muitas iniciativas boas desordenadas, né? Então, eu lembro que era isso que eu achei interessante na hora de fazer essa pergunta. Tem vários conceitos aqui. Ele fala assim, ó, a questão do problema energético, ele é complexo. É complexo porque se integra fontes renováveis que têm intermitência, que não são despacháveis, com fontes que são despacháveis, mas que podem não ser renováveis, como, por exemplo, a geração a partir do gás natural, a partir do carvão, do petróleo, né? As hidrelétricas, sim, são renováveis.
Então, existe uma complexidade em ter um sistema energético sustentável e renovável. E aí ele fala, não basta você ter iniciativas boas, por exemplo, instalar painel fotovoltaico, mas aonde? Com que política pública? Para quem? Só para os ricos? E quem se beneficia? Só os fabricantes? Que fabricantes? Os fabricantes chineses? Ou os fabricantes holandeses? Os fabricantes americanos? Quer dizer, você precisa ter uma coordenação quando você quer criar uma política pública para estimular o setor da economia. E não adianta simplificar o problema, quando você tem uma abordagem reducionista. Ah, é simples, é só pôr painel fotovoltaico que está resolvido. Não, mas e como é que fica quando não tem energia na bateria? Quando não tem energia, sistema de armazenamento de energia por baterias, por exemplo. O Thales falou, por exemplo, na zona rural, olha, só tem sol durante o dia. E se eu precisar de energia à noite, o sistema estiver isolado. Então, você precisa, né, ter um sistema de armazenamento, ter uma forma de compensar situações em que você não tem geração solar disponível. Então, soluções simplistas e reducionistas não resolvem o problema. É preciso ter uma compreensão filosófica e uma análise integrada. Ele chama de visão sistêmica, holística, de todos os aspectos ligados a energias renováveis. Então, é por isso que a questão filosófica aqui, ela não é só para discorrer sobre o assunto, é para ver que problemas complexos precisam de abordagens mais amplas, que envolvam, que integrem todos os aspectos técnicos, econômicos, sociais, ambientais, políticos, né, financeiros, inclusive, e até comportamentais. Então, aqui sim tem uma reflexão filosófica interessante. E, óbvio, a resposta aqui é verdadeira. Beleza? Excelente. Então, muito bom. Vamos pegar uma outra aqui. Deixa eu ver aqui. O Thales, você chegou a fazer ou não? Essa tarefa? Não, professor, ainda não cheguei a fazer, não. Não, não tem problema. Vamos olhar esse um da Sofia aqui. Aí você pode ler para nós? Beleza. É possível que, com a expansão da geração de energia pelo próprio consumidor, Isso. estes passem a vender energia em pequenas quantidades, como uma espécie de mini concessionárias interligadas. Olha, ela está pensando alto, né? Essa questão da Sofia está assim, veja, quem é consumidor só consome, troca um produto ou um serviço por um valor financeiro. Agora, se o consumidor passa a ser um prosumidor, que ele, além de consumir, ele produz, por exemplo, se você colocar aí na sua república um painel fotovoltaico, e você tiver uma geração maior do que o seu consumo, bom, naturalmente hoje, com o que vigora através da resolução 482 da ANEEL e a lei e o marcos da geração distribuída no Brasil, você se injeta essa energia na rede da concessionária, o medidor inteligente bidirecional vai registrar que você forneceu uma quantidade de quilowatt-horas para a concessionária, e você vai ter 5 anos para receber essa energia de volta nos momentos que você não estiver gerando. Então, faz aquele abatimento no final do mês, você gerou tanto, você consumiu tanto, você paga a diferença e é assim que funciona. Agora, e se você falar assim, não, eu não quero fazer esse empréstimo para a concessionária, eu quero pegar essa energia, ela falou, eu quero comercializar. Eu tenho uma comunidade, tem uma outra república do lado, eu quero comercializar, eu quero vender para outra república, entendeu? Ou então eu posso ter uma comunidade onde o excedente de energia de todos os prosumers podem ser contabilizadas por uma comercializadora e essa comercializadora vende esses excedentes para quem quer comprar energia renovável. Olha só que interessante. Você cria um mercado mais livre para comercialização de energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis. Isso já está acontecendo em alguns países da Europa. Já existem experiências e comunidades, né, que têm essa possibilidade de comercialização livre de energias renováveis.
que muda num cenário como esse? Do ponto de vista de justiça e promovida pela tecnologia e pelo acesso à tecnologia, claro, através de financiamento. Quem tem condições de pôr um sistema desse, ele pode ter a possibilidade de comercializar. E pode também ter a possibilidade de ceder essa energia para quem não tem. Essa seria uma ação interessante até. Você, ao invés de você financiar, hoje a gente dá descontos na tarifa de eletricidade para consumidores considerados de baixa renda. Ora, em vez de dar desconto, você pega aquele excedente de energia e fornece aquele excedente de energia, que é um excedente mesmo, está acima do que você precisa. Então, é uma maneira de você diminuir as desigualdades sociais. Se cada consumidor, você fala assim, olha, 10% do excedente de energia, eu vou creditar para uma creche, um asilo, uma escola, uma instituição, né, sem fins lucrativos, porque essa é a minha contribuição com a sociedade, né, em função desse excedente. Então, veja, essa possibilidade de usar a energia como um vetor de redução das desigualdades pode ser uma coisa interessante que está dentro da pergunta da Sofia. Né? O que vocês acham? Vocês participariam de uma solução como essa? Eu acho que sim. Nossa, bem interessante, hein, professor? Perdão, Thales. Só foi tranquilo. Pode continuar. Uma proposta que, assim, traz um grande impacto, tanto, muito no que o senhor fala, né? Tanto no impacto social quanto técnico. Acho que o professor já frisou bastante isso. Engenharia não é só cálculo, né? Tem que olhar também o que você está agregando para a sociedade. E eu acho que essa solução, trazer essa solução para uma sociedade, só tem a agregar. E é um outro lado, mas que envolve uma outra visão da engenharia, né? O que ela pode proporcionar. Legal. O Thales, você quer comentar alguma coisa? Sim, eu acho que isso aí também agregaria bastante na descentralização Exato. do poder de comercialização de energia só daquelas concessionárias que têm a concessão. Exatamente. Por quê? Porque hoje a gente vive um monopólio natural. Monopólio porque você dificilmente consegue criar competição na distribuição da energia elétrica. Você sempre vai ter uma única concessionária para plantar poste e puxar fio. Não faz sentido, né? Você ter 10 postes, cada um, né, com uma rede diferente. Essa é da concessionária A, B, C, não faz sentido. Até fisicamente não tem espaço para você ter isso. Então, os serviços de fio tendem a ser e permanecer quase que um monopólio natural. Agora, a energia que flui por ele, ela pode ser comercializada por diferentes agentes. E aí que vem a oportunidade, a descentralização do poder associado a quem fornece, quem entrega e quem cobra a energia. Então, você vê, hoje, quando a gente paga uma conta de R$ 100, pelo menos R$ 40 é imposto. Então, quem lucra com a comercialização da energia, de fato? Né? Se você tem uma situação descentralizada, vai ter imposto? Sim, mas aí vai ficar mais aparente. Por que tanto imposto em cima de um serviço que já é descentralizado? Então, você descentraliza o poder também. Você abordou um aspecto importante. Por trás das relações de energia, de finanças, existem relações de poder. E quando você distribui a energia, a capacidade de gerar, de produzir e transformar, você também distribui o poder. E isso cria, ou pode criar, é claro, depende da sociedade, né? Situações de maior equilíbrio social. Muito bem, vamos ler a segunda para a gente ver.
Beleza. 2. As gerações seguintes podem ficar desfamiliarizadas com apagões devido à grande diversidade de fontes de energia para o mesmo grupo consumidor? Ó, é interessante a pergunta, né? Então, imagina o seguinte, a expressão desfamiliarizada quer dizer o seguinte, elas nunca vão ter uma situação que vai faltar energia. Porque se não tiver energia elétrica, vai ter eólica. Se não tiver eólica, vai ter solar. Se não tiver solar, vai ter de bateria. Se não tiver de bateria, vai ter de hidrogênio. Se não tiver hidrogênio, vai ter. Agora, para o mesmo grupo consumidor, essa outra pergunta no final também é provocativa. Quer dizer, será que vão ficar mal acostumados os nossos filhos, os nossos netos, né, a ponto de não dar valor no esforço que foi feito? Agora, outra pergunta, agora, quem vai ter acesso a essa diversidade? É só o pessoal das cidades, das grandes cidades, e das pequenas cidades, e das comunidades rurais, e das favelas? Será que apagões vai ser só experiência de favela? Né? Então, é uma pergunta provocativa também. De novo, está na base daquilo que a gente vem conversando. Relações de poder associadas à energia. Note que ar, água e energia são elementos essenciais da manutenção da vida. Quem domina isso tem poder. Né? Isso é histórico. Né? Ao longo desde que a civilização existe, dominar a fonte de água. Por exemplo, no Egito, né, o rio Nilo era a grande fonte de vida, era e continua sendo a grande fonte de vida naquela região. Né? Por outro lado, energia, o petróleo, a sociedade americana, por exemplo, extremamente voltada para a questão da exploração e uso do petróleo. Por isso que é muito difícil eles migrarem para outras fontes, porque tem muito dinheiro, tem muito poder concentrado. Né? Por outro lado, você vai na África, né, o que se tem? Né? Você tem uma biodiversidade enorme, mas uma dificuldade para você integrar essa biodiversidade com saúde, educação, transporte, telecomunicações, geração, uso de energia, aquecimento, cocção. Ainda se usa muita lenha para produzir os alimentos. Ainda se queima muita lenha. Não tem gás, não tem fogão a gás, sabe? Não tem fogão elétrico, né? Não tem ar-condicionado, não tem aquecimento. Então, as várias regiões do planeta têm situações assim, né, que as pessoas vão se acostumando. Os esquimós, por exemplo, vivem uma realidade. Né? A América do Hemisfério Norte é uma realidade. O clima é que manda muito. Então, se a gente falar um apagão, falta de energia no hemisfério sul do planeta, qual é o impacto? Talvez tenha, claro, impacto econômico, financeiro, né? Perdas, né? Mas dificilmente alguém vai morrer. Agora, falta de energia no hemisfério norte, as pessoas não têm aquecimento em casa, elas morrem congeladas, se for no inverno, percebe? Então, existem dependências diferentes em cada região do planeta. Então, você fala, meia hora de interrupção de energia não tem problema, depende onde você mora, né? E é uma pergunta também provocativa, muito interessante. Ô, Conrado, lê a terceira para nós. Questão número 3. As plantas das casas do futuro incluirão em seu projeto as instalações necessárias para implementar uma fonte de energia renovável? Bom, aí ela está afirmando aqui, né? E eu acho que é uma tendência. Eu tenho um amigo aqui que ele tá construindo, e a arquiteta, né, e o engenheiro civil já propuseram a ele, pô, você vai fazer uma casa, você vai gastar, né, um volume financeiro significativo. Por que você já não coloca no projeto a instalação de sistemas fotovoltaicos para você reduzir o seu impacto? Porque uma casa tem aí uma vida útil. A casa dos seus pais, quantos anos tem? 50 anos? Muito provavelmente. Né? Talvez, né, a casa do meu pai, por exemplo,
foi feita em 1965. Eu ainda estava... eu não tinha nascido ainda, eu nasci em 66. Então, aquela casa já tem 55 anos, 56 anos aquela casa tem. Então, você vê, assim, a vida útil, claro, vai tendo reformas e tudo mais, mas você faz um investimento que acolhe a família ao longo de várias gerações. Então, se isso é inserido, né, no projeto, é a mesma coisa, por exemplo, água encanada. Quando a gente pensa em água encanada era privilégio de poucos. Hoje em dia, você pode falar assim, não, como a pessoa não tem água encanada? As pessoas antigamente tinham fossa em casa. Tinha no fundo da casa, tinha lá um quartinho com um buraco no chão para a pessoa fazer suas necessidades higiênicas. Ter banheiro em casa com instalação hidráulica, coleta de esgoto, saneamento básico, né, parece uma coisa normal para quem nasceu nessa década de 90 para cá. Mas não é incomum que em muitos locais no Brasil, em várias cidades, o esgoto corre a céu aberto, né? Ou então é jogado direto no rio, né? Não precisa ir muito longe. Se andar aqui na Avenida BPS, vai lá onde tem a feira, ali na ponte né, do mercado, você vai ver que muitas tubulações de descarga de esgoto caem direto no rio Sapucaí. Então, quer dizer, não existe coleta do esgoto, tratamento do esgoto, 100% de tratamento do esgoto. Então, por quê? Porque as tecnologias elas não vão sendo aplicadas e de forma equilibrada para todo mundo. É para quem tem mais dinheiro, né? Para quem tem poder. Como disse o Tales. Infelizmente, essa é uma realidade no mundo capitalista. Muito bem. Olha aí. O que vocês acharam dessas discussões? Legal? Gostei, professor. Seria legal fazer presencialmente também. É bacana. Olha aí. Dá uma olhadinha. Lê para nós, então, Conrado, aqui as perguntas que foram feitas pela sua colega Nívia. Questão número 1. Por que devemos modelar um mercado em que as redes elétricas inteligentes serão inseridas? Apenas aspectos econômicos devem ser levados em consideração? Pois é, quando a gente fala de um mercado, o que é um mercado? O mercado não é só o local, mas é todo o processo em que ocorrem transações entre um agente que produz e um agente que consome. Então, uma feira, por exemplo, é um mercado, não é isso? Eu falei do mercado municipal, o que tem no mercado municipal? Você compra rapadura, você compra frutas, verdura, peixe, carne, né? Espetinho, né? Cerveja, refrigerante, você compra de tudo no mercado. Então, agora, o mercado também pode ser o mercado de ações, né? Bolsa de Valores de São Paulo, o Bovespa, né? A Bolsa de Valores de Nova York é um mercado, se transaciona ali, compra-se, vende e tal. E quando a gente fala de redes elétricas inteligentes, a gente estava falando nas perguntas anteriores sobre comercialização de energia de uma forma mais descentralizada, como dizia o Tales, na questão de distribuir o poder, né, para quem produz e para quem comercializa e para quem consome. Então, são só aspectos econômicos, o preço da energia que tem que ser levado na construção de um mercado, nas regras do mercado. Será que não tem que levar aspectos sociais também? Um mercado que fomente uma energia que, a princípio, ela pode ser mais cara, mas que tem impactos ambientais menores. A questão do lixo, por exemplo. O lixo urbano, ninguém discute o lixo, porque ninguém quer trabalhar. Algum pai chega e fala para o seu filho, meu filho, eu sonho que um dia você seja um ótimo lixeiro. Acontece isso, não? Vai falar assim, não, eu quero que você seja um ótimo engenheiro, para você trabalhar, né, de, de camisa de manga comprida, num ambiente com ar-condicionado, sapato lustrando, ganhando bem e, né, fazendo grandes projetos aí para melhorar a vida das pessoas. Ninguém sonha. Mas veja, olha a base. Toda a sociedade produz toneladas e toneladas de lixo diariamente. O que é feito com o lixo? A riqueza que existe no lixo, né, e que é desperdiçada, em termos de
materiais poderiam ser reciclados, as famílias não separam o lixo, não classificam, né? Então, o lixo é um problema das civilizações modernas, que não foi tratado, dificilmente será tratado, a menos que ele tenha uma motivação econômica. Vai chegar uma hora que o aspecto econômico não vai ser o relevante, sim o aspecto ambiental, porque o custo de recuperar um dano ambiental é séculos ou milênios. Então, aí não há dinheiro que pague. Só que aí é tarde demais. Ou então, quando a gente chega numa sociedade que a desigualdade ficou tão grande, que a sociedade quebra, né? Então, você não consegue ter uma ilha de desenvolvimento num oceano de miséria à volta. Esse oceano vai acabar afundando a ilha. Então, a pergunta da Lívia é muito filosófica também. Lê a segunda para nós, Thales. O modelo de mercado econômico pode ser usado para avaliar políticas públicas ou inclusão de clientes. Como isso pode ser feito? Aí, primeiro ela pergunta se a gente deve ou não representar o modelo de mercado, considerando a inclusão de redes inteligentes, considerando o prosumer, né? Vamos ter essa concepção. O modelo de mercado que nós temos hoje é assim: a concessionária CEMIG vende energia para nós e nós pagamos o preço que é definido pela ANEEL. Ponto. Então, é um mercado de mão única. O mercado com redes inteligentes é assim: nós também somos prosumidores, a gente pode comprar energia da CEMIG ou a gente produzir a nossa própria energia e nós podemos vender o excedente de volta para a CEMIG ou para qualquer outro agente. E nós podemos comprar energia de qualquer outro agente. Então, o mercado livre, né? Aí, você fala, pô, como é que eu crio isso, um mercado que seja livre? Tem que definir uma lei, uma política, né, que crie um estímulo para que haja uma tomada de decisão. Por quem? Tanto por quem compra quanto por quem vende. E aí que vem o papel das políticas, das leis, das normas, né? Porque elas incluem ou excluem de um determinado segmento o gerador ou o consumidor, entendeu? Então, a pergunta também tem uma base econômica. E, por último, lê para nós, Conrado. Como a filosofia está associada aos trabalhos de engenharia, o que é Philosophy of Technology? Philosophy of Technology, né? Filosofia da tecnologia. Então, isso no artigo vocês viram bastante. Quando a gente fala de tecnologia, é a aplicação da ciência para a resolução de problemas, né? Agora, qual é o conhecimento que tem que se ter, não só do ponto de vista de conteúdo, mas de motivos, de justiças, de liberdades, de ética, de valores associados ao uso do conhecimento? Se esse conhecimento ele é usado para concentrar e segregar as pessoas e aumentar a distância social entre pobres e ricos, então ela se presta a um fim, claro. Mas qual é um fim? Um fim muito perverso, né? Tanto que a realidade que nós vivemos hoje, a gente vê poucas pessoas no mundo detêm 90% dos recursos do planeta. E aí, 99% das pessoas no mundo, né, vivem com menos de 10% dos recursos. Quer dizer, sobrevivem, né? Então, a gente, nas estatísticas, estava vendo uma notícia no jornal esses dias, nós temos no Brasil, a grande maioria da população, acho que 70%, 80% da população, tem renda inferior a R$ 2.400. Até R$ 2.400. Não é que todo mundo tem R$ 2.400 de renda, não. É até 80% da população brasileira. É muita gente ganhando pouco, né? E acho que em torno de 30 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da miséria. Ou seja, não tem recurso para se alimentar. Então, é um absurdo, né, o que a gente verifica de desigualdades no país.
E nós estamos aqui com vocês, alunos na Escola Federal de Engenharia, estudando redes elétricas inteligentes e tal. Para quê? Eu sei o que vocês vão fazer com esse conhecimento. Vocês vão enriquecer as empresas que já são, né, vetores, né, de promoção do desenvolvimento, mas para quem? Desenvolvimento para quem, afinal de contas? Para os acionistas das empresas, que são multinacionais, e, claro, é importante a participação de multinacionais na economia de todos os países, né? Nós também temos a Embraer, por exemplo, que fornece aviões para o resto do mundo, e fornece isso com competência e competitividade. Mas é preciso esse equilíbrio, né, entre o uso da tecnologia, né, e a que fins ela se destina. Não é só para gerar renda e concentrar renda, ela tem que também promover soluções. Beleza? Então, veja bem, todas essas perguntas filosóficas que vocês foram estimulados a fazer, elas têm um objetivo, é desenvolver a capacidade de refletir criticamente sobre as coisas. Então, o engenheiro não deve ser apenas um profissional que conhece muito bem de matemática, de física, sabe diferenciar, sabe integrar, sabe resolver uma equação diferencial, consegue usar a técnica mais moderna, né, para transformar e usar as diferentes formas de energia disponíveis, mas principalmente ele tem que saber o porquê e para quem, e não somente o como. E é essa competência que é esperada, né, dos profissionais, que sejam capazes de empreender, né, e uma visão mais holística, mais ampla das relações entre capital, trabalho, economia, tecnologia, sociedade. Muito bem. Bom, é isso. Eu creio que vocês estão aí se dedicando na conclusão do artigo final, né, do projeto de vocês, e acredito que os outros colegas também. Então, eu vou ficar à disposição, caso possa contribuir ainda. A esperança é que até quinta-feira todos coloquem o artigo, a apresentação PowerPoint e um vídeo de até 10 minutos da apresentação. E depois, no dia 22, que é sexta-feira que vem, nós nos reuniremos lá na Unifei para fazer uma espécie de um seminário, né? E aí é a avaliação final, o fechamento, a defesa da apresentação de vocês, e a gente encerra o curso, né, com chave de ouro. Eu agradeço aí a participação de vocês nesse dia de hoje, tá? E se houver alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não houver, então, desejo a vocês uma boa noite de sexta-feira e um bom final de semana. Beleza? Muita pergunta em relação ao trabalho, não, professor. Tudo certo. Excelente. Thales, tudo bem? Então, eu tenho uma questão sobre o nosso Sim. trabalho. Nosso trabalho, a gente aborda 3 vertentes, né? Uma análise geral, né, de fotovoltaicos, a influência dos fotovoltaicos nas universidades públicas do Brasil, na vertente de desenvolvimento sustentável, o fator econômico e o fator de ensino. Aí, no fator econômico, eu e o Rodrigo, a gente está com dificuldade de conseguir dados concretos. Por exemplo, muitas das universidades que têm sistemas fotovoltaicos, eles não deixam tão transparentes os relatórios de geração dos sistemas deles. A gente conseguiu alguns, mas só que se a gente conseguir esses alguns, meio que vai fugir um pouco do tema, né? Porque vai ficar meio quase como uma análise de casos. Veja, eu compartilhei com vocês no WhatsApp do grupo um artigo que nós escrevemos, eu, a Patrícia, o professor Vitor Valério, para a revista O Setor Elétrico, na coluna da Sociedade Brasileira de Qualidade de Energia, que falava sobre o desafio da sustentabilidade energética nas universidades públicas brasileiras. Paradoxo da casa de ferreiro com espeto de pau. Então, nesse artigo, você tem informações econômicas, se você buscar lá nos dados do governo federal, os gastos públicos com energia elétrica somam algo em torno de 10 bilhões de reais por ano.
Então, isso que o governo federal gasta com energia elétrica, 10 bilhões de reais por ano. Você tem uma ideia? O Auxílio Brasil vai colocar 41 bilhões, tá certo? Então, 10 bilhões é gasto só com energia elétrica. Aí você fala assim, desses, quem gasta mais energia elétrica? Aí você vai ver assim, as universidades federais gastam em torno de 3 bilhões por ano, né? E aí você fala, puxa vida, 3 bilhões? Aí se você fala assim, poxa, quando eu coloco um painel fotovoltaico, eu insiro um sistema fotovoltaico, o payback time desses sistemas tem caído bastante. Normalmente, de 3 a 5 anos, você paga o investimento. Então, isso significa que se todo o setor público, federal, estadual, municipal, todas as escolas públicas, prefeituras, hospitais, creches, asilos, né, tivesse uma política pública para que o setor público fosse o exemplo de transição energética, na compra, aquisição, instalação, utilização desses sistemas para educação, para promoção dessa sustentabilidade energética, em poucos anos, em uma gestão, a gestão é 4 anos de um governo. Então, em uma gestão, esses 10 bilhões não precisariam ser gastos mais. Na outra gestão, estaria disponível 10 bilhões. Em 10 anos, nós teríamos 100 bilhões que poderiam ser revertidos na melhoria das condições do ensino público, gratuito, de qualidade, ensino fundamental, o ensino básico, o ensino médio e o ensino superior. Nos hospitais, não faltaria equipamentos, máscaras, seringas, tá certo? Poderia se ampliar o atendimento à saúde das populações, poderia-se, o dinheiro que sobra disso, poderia investir em saneamento básico, porque está provado, quando você investe em saúde, educação, saneamento básico, se reduz as doenças, se aumenta a capacidade de cada cidadão de transformação, de produção, de impacto econômico, e aí a sociedade passa a consumir, a produzir, a consumir e produzir de uma forma equilibrada. Agora, enquanto você tem uma priorização de alocar recursos, né, que não reduzem essas desigualdades, pelo contrário, aumentam demais essas desigualdades, então o problema é como um câncer no organismo, né? O câncer ele vai chega ao ponto que ele mata o próprio organismo. Então, como combater isso? É com educação e com escolhas sábias. É por isso que vocês estão na universidade, para fazer escolhas sábias e avaliar todos os aspectos técnicos, econômicos, ambientais, sociais. Para o trabalho de vocês, eu sugiro o seguinte, que vocês dá uma olhada no site do Ministério das Minas e Energia ou no site governamental, vê esse artigo que eu e a Patrícia e o professor Vitor Valério publicamos, tem as referências lá, vocês conseguem levantar esses dados. Aí vocês fazem referência ao trabalho e faz uma conta de padeiro, né? Imagina se você fosse, né, um político importante que pudesse propor uma medida, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar o Brasil através das energias renováveis. Aonde você investiria? Como você investiria? Por que você investiria? Então, se for pensar aqui em Itajubá nós temos em torno de 30 escolas municipais. Será que todas elas têm sustentabilidade energética? Será que todas têm o nível adequado de armazenamento de água potável? Qual é o custo, né, mensal e anual dessas 30 instituições que são mantidas com dinheiro público? Então, você fala, bom, não precisa ir para Brasília para resolver o problema. Você pode começar aqui, né? Bem ao estilo mineiro. Faz em casa primeiro, depois você exporta a solução. Beleza, Thales? Beleza, Então entendi. tá jóia. Como que é o nome do artigo mesmo? Só acabei esquecendo.
o título do artigo? Tá no WhatsApp do grupo. Ah, beleza. Ele fala do desafio da promoção da sustentabilidade energética nas universidades públicas brasileiras. É o paradoxo da casa de ferreiro e espeto de pau. Então, tem um link lá, se você clicar, você consegue abrir o arquivo. Se tiver dificuldade, me fala, eu mando por e-mail para você. Tá certo, obrigado. Então, tá, João. Boa noite para vocês. Obrigado, Conrado. Boa noite. Boa noite, professor. Bom final de semana. Bom fim de semana aí, Conrado, também. Valeu, Thales. Certo. Até mais.